Eduardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, seu episódio mais recente, o episódio de número 152, o episódio que deveria ficar tido como a frustração e decepção de desperdiçar um plot muito bacana para o futuro da obra, que era o exame de admissão. Por conta de que, minha opinião honesta, eu conversaria numa sala fechada, tomando um belo chá de mãos dadas com Yoshihara-san e com Tabata-sensei, porque eu quero saber o que aconteceu, que bagunça cronológica foi essa. Eu entendo, beleza, recapitulação é muito importante, é algo muito bacana, mas seria bacana essa recapitulação toda que teve se o próximo episódio fosse a volta à adaptação ao material original. Então, eu acho que é engraçado isso, porque vai ter mais episódios originais, a gente até agora não sabe a relevância, se vai se tornar material canon, a gente espera que, enfim, comece, no mínimo, algo em Hurt, porque, pelo amor de Deus, já estamos há meses nessa decepção e frustração e enrolação, e acontece que, no mínimo, tem que ser Hurt, porque eu não quero aceitar outra coisa, porque, ao meu ver, já tinha que voltar à adaptação, e esse é o maior problema. Black Clover tá enrolando demais pra juntar mais material original, e isso é um ponto positivo, porque depois eles que não me venham colocar episódio de transição no meio, e Black normalmente não coloca, então por isso que dá pra compreender essa demora. Mas devido a isso, eu já digo para vossas senhorias que não adianta esperar muito de adaptação esse ano. Praticamente, se a gente teve a adaptação do mangá de Black, foi no começo do ano, lá pro fevereiro ou março, quando foi concluído o arco dos elfos, teve aquele julgamento do Asta, os Touros Negros salvando ele, que foi a cena mais bacana que teve de Black Clover, tirando o episódio anterior da semana passada, da Luta dos Capitães, que foi o melhor episódio em termos de originalidade de Black, e acontece que é isso, praticamente. Black Clover, nesse período, tá sendo bem morno. Não tá sendo super satisfatório, mas também é frustração, decepcionante e entediante. São bons arcos, bons episódios no período de transição, mas fica aquela dúvida. Tá, poxa, mas cadê? Eu quero que você tenha em mente que só vai ser a partir de janeiro, por conta de que, antes disso, não acredite, não espere mais. Por conta de que se aparentemente tiver algo do período dos 6 meses em Black Clover que vai ser adaptado em 3 episódios, por exemplo, eu acho que vai ser usado do mês de dezembro. Então só por isso já é algo original, já é período de transição, já é arco. Pode se tornar material canon, afinal é do período time skip. Mas eu já quero que você tenha em mente que isso já vai prolongar, a gente tá na metade final de novembro, acontece que a partir disso vai ter episódios que vão pra dezembro, e assim você vê que eles não vão voltar com originalidade, ou melhor dizendo, me desculpe, eles não vão voltar com fidelidade na adaptação. Então eu prefiro que você tenha em mente que vai ser janeiro ou até mesmo fevereiro que volta ao material original, do que ser em dezembro, que estamos prestes a entrar nesse mês e ainda não mostrou nada, nenhum indício. Então não espere mais, acho que o time skip só vai acontecer em 2021, já estamos perto, é até melhor, porque você só vai se iludir se você achar que vai ser ainda nesse ano. Pra todo caso, um ponto drástico importante que a gente tem que falar foi sobre a ordem cronológica que foi afetada, porque eu acho muito difícil eles conseguirem consertar esse furo, só se eles confirmarem que esse episódio não teve relevância, que foi um episódio que é filler realmente, que não conta, não entra como material canon, é a única forma. Por conta de que eu quero que você pense, episódio número 129, adaptando até uma parte fiel da obra de Black Clover no mangá, é dito, 6 meses, vocês estão livres para entrar em qualquer grupo, treinarem. Nesse momento a gente vai se preparar para lutar contra o Reino de Spade, contra as ameaças do Akuma, e daí eles vão imitar como 9 meses. 9 meses. O episódio mais recente diz que eles estão treinando há 9 meses e vão começar o treinamento com os Guardiões Espirituais. Perceba, fez uma bagunça na ordem cronológica. Na forma como eles falaram, era apenas um treinamento de 6 meses. O mangá já mostra isso. Eles, nos 6 meses, já treinaram praticamente, talvez, desde o início em Hurt, desde os 6 meses. E acontece que nesse momento, a gente vê toda a mudança, toda a evolução, todo o crescimento deles em modos. A gente foi apresentado por isso na luta da Charmy, na luta do Leopoldo, na luta do Ruka, até mesmo com a Noeri. Então, é interessante porque é mostrado logo no começo a evolução do Asta no time skip de 6 meses. Então, acontece que virou uma bagunça, porque eles vieram com esse período filler, eles querem manter um pouco com o material canon, só que eles não poderiam ter falado 9 meses. Eu não sei porque eles falaram, porque muitas pessoas queriam saber, porque eles preferiram deixar exaltado o tempo que se passou, mas era melhor falar algo dentro do prazo, digamos que do treinamento de Hurt, porque o Tabata não confirmou quanto tempo eles ficaram em Hurt treinando. A gente acha que é 6 meses, mas
com esse período todo que teve, eles poderiam falar que só foram 2 meses e a gente engolia de alguma maneira forçada. E acontece que isso aqui é muito mais difícil de engolir, porque 9 meses e depois 6 meses já se passou de um ano, mas afeta, é um furo, como foi falado. Eram apenas 6 meses para lutar contra o Reino de Spade. O Reino de Spade não vai demorar tanto para dominar os outros reinos se conseguiu aniquilar Daimon, por exemplo. Então, eles não vão esperar os outros reinos. E dá raiva isso porque agora a gente pensa, como eles podem arrumar essa ordem cronológica, essa bagunça que foi causada? Então, eu quero que você pense no meu raciocínio que a gente pode acreditar que os 6 meses serão apenas em Hearth. Eu acho que é a única maneira de engolir isso. Por conta de que, por mais que continue sendo um furo, porque o episódio de número 129 é material canon e fala 6 meses é o tempo que vocês têm, e a gente já percebe o furo no momento atual que se passou 9 meses e eles vão treinar com os guardiões espirituais, eu acho que fica pra uma melhor compreensão, porque fica bacana, tudo bem, eles treinaram muito tempo antes, dá o período de um ano, daí tem mais 6 meses, o que daria o total praticamente de 1 ano e meio, se formos pensar, e assim até seria muito mais informativo, eu acho, que ver a mudança no visual do Asta, por exemplo. Seria muito mais interessante, porque 6 meses você fica bem surpreso com a mudança de design dele. Já se fosse 1 ano e meio, você não vai estranhar aqueles músculos escancarados no corpo dele. Então, eu acho que seria interessante, porque 6 meses você consegue uma musculatura maior, sendo que o Asta também já treinava. Até consegue, eu acho que pro Asta ele conseguiria. Mas eu acho que 1 ano e meio ficaria muito mais natural. Então, acontece que eu até aceitaria de boa. Mas o maior problema é que fica difícil de engolir. Porque como eles vão ajustar essa parte? Sendo que eles falaram agora 9 meses, mas é um episódio mais que a gente pode considerar filler, que não é tão canon. E acontece que o episódio número 129 lista. Vocês estão livres para treinar nesses 6 meses. E até o começo, desde esse início de era de treinamento, a gente achava que isso já estava contando nos 6 meses. Como está contando, deu 9 meses. Mas era um limite que já foi estourado. O que? Spade esperou? Eles estão enrolando? Estão esperando a Lula Pitica de autorização? Mas se era 6 meses, ela deveria ter feito isso quando estava no 5º, no 4º mês, e não no 9º mês, por exemplo. Então, é difícil, você percebe o furo, não tem como achar justificativa. A gente engole forçadamente que eles treinaram por um bom tempo, que dá quase 1 ano, e daí ficaram mais 6 meses, o que totaliza 1 ano e meio. Então assim fica muito mais aceitável, mas ainda continua o furo por conta do episódio número 129, que segue sendo fiel ao material original, que fica listado apenas 6 meses. Então, eu não sei como o Tabata vai conseguir arrumar essa confusão. Eu acho que eles vão ter que pedir a ajuda dele. Eu não sei o que ele tá tramando, porque até o momento, baseando-se nesse episódio, Black Clover, a adaptação, está com furo de enredo grave. Eles fizeram uma bagunça na ordem cronológica. Era apenas 6 meses e eles estão colocando praticamente 1 ano e meio. E acontece que a gente não tá tendo muita clareza no período no mangá. A gente vê que tem muita coisa vaga, não tem respostas. Então, acontece que o mangá vai mostrar o mesmo rumo que aconteceu no anime. Foi falado 6 meses, mas acontece que o Reino de Spade também tá se preparando. E assim, eles conseguiram prolongar de alguma maneira. Por isso vai se passar 1 ano e meio. Mas você já percebe, já quebra um pouco da estética que foi falado, 6 meses. Então, eu acho que tá uma bagunça, tá com furo de enredo. E eu tô curioso pra ver como eles vão arrumar isso. Ou essa parte não vai ser considerada canon. Porque esse episódio foi episódio de recapitulação. Só que então por que eles frisaram tanto 9 meses? Eles não precisavam ter falado 9 meses. Então se esse episódio vai ser considerado só um filler qualquer e não vai ter relevância alguma, por que ele está 9 meses? Eu acho que não teria relevância. Só fala que o treinamento tá continuando. Então como esse episódio não teve tanta relevância, até não tem problema. Porque assim o Tabata corta, a direção corta e só foi um episódio filler. Diferente do episódio da semana passada, que foi um episódio que pode considerar material canon, onde o Rei Mago fez um concurso, uma competição pra exaltar, deixar todos motivados. Então, poderia isso acontecer, mas você já percebe que o Yuno tá com o amuleto no mangá, se eu não me engano, e ele recebeu esse amuleto do Vejusse nesse episódio. Então, o autor vai seguir essa parte que foi mostrada, então você percebe, dá pra arrumar. Mas acontece que vai querer se basear nesse episódio? Essa é a grande dúvida. Mas, para todo caso, esse é o meu grande ponto, minha opinião, minha impressão aqui mais importante em torno do episódio, da ordem cronológica. Eu acho que é muito importante isso, porque a gente vai ter que esperar mais capítulos, ou até mesmo mais episódios, e esperamos respostas. Afinal, Yoshihara vai ter que dizer sobre isso que aconteceu. Para todo caso, eu acredito que praticamente tendo apresentado um ponto central aqui do vídeo já, eu acho que agora vamos falar do episódio e o que teve de relevância, porque foi recapitulação, então não tem coisa tão relevante e importante a ser citada no vídeo, mas eu vou ainda extrair o que eu achei de importante para dizer para vossas senhorias.
Mas, para todo caso, estamos na véspera do dia 18, ou podemos estar no dia 18 de novembro, já quando eu estiver postando esse vídeo, ainda não sei. Então, é meu aniversário praticamente. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo no dia 18 e não no dia que eu postei. Afinal, já estamos na véspera. Então, acontece que eu agradeceria se você desse um like no vídeo, ajudaria, apoiaria o alcance do canal. Então, dá uma motivação e vou ficar muito feliz. E é isso. É Oreno Tanjuri, então vamos comemorar continuando falando de Black. Mas, para todo caso, voltando ao centro, vamos falar do episódio número 152, um episódio que deveria ficar conhecido como uma recapitulação que desperdiçou um plot que poderia ser interessante, o exame de admissão, onde vemos os sentimentos de Asta, Yuno, Noari, Yami, entre outros personagens. A partir de agora, vamos para uma impressão geral em torno do episódio, outros pontos, mais em volta do plot, que foi recapitulação, exame de admissão. Aparentemente, vemos que realmente estava rolando um festival, né, que finalmente a capital de Clover está reconstruída praticamente, pelo menos o local onde eles estão, em torno do Coliseu, que foi devido, né, ao incidente do Byakuya, dos elfos do Akuma. E acontece que a partir disso, já está na hora. Já faz um ano do Asta nos Touros Negros, da Noelle, do Yuno no Alvorecer Dourado. Então, com isso, temos que ver novos novatos, recrutas, entrando para os esquadrões, os Cavaleiros Mágicos. A partir desse momento, é interessante ressaltar que a gente vê o exame de admissão ser feito. E a gente vê ao lado do Yami, provavelmente, nosso querido Gordon e nosso querido, como é o nome? Fírado. Então, é interessante isso, porque o Gordon foi mais pelo Asta e pela Noelle, né, que estavam querendo reviver seus momentos. É interessante porque o Asta queria ter meio que uma nostalgia e se motivar mais olhando para aquele local. Esse é o tipo de plot muito bacana, né, para acabar com o período de transição e voltar à adaptação. Mas tudo bem, e acontece que a partir disso vemos que a Noelle aceita o convite do Asta. É engraçado porque ela chama ele de Bacasta, mas de entre outras pessoas, como seu irmão da realeza, o Nozeru Nisama, ela chama de Asta. É interessante esse ponto de ser citado. Para todo caso, vemos que ela explica, é mostrado o background dela. Nesse ponto eu acho que é interessante, porque por mais que eles tenham desperdiçado o exame de admissão, foi muito bom fazer a recapitulação por inteiro, porque assim eu não espero uma recapitulação tão cedo para Black Clover, porque a gente já viu a recapitulação até o momento atual de tudo que foi apresentado no material canon. Por exemplo, o background da Noelle, a gente vê o Asta, vê o Yuno, então é interessante ver o crescimento dela. Eu acho o crescimento da Noelle um dos melhores, ainda mais por ter a temática, a personalidade de tsundere. Eu gosto da Noelle nesse quesito, porque quando ela tá nesse modo de tsundere, é um modo apenas de arrogância, mas é uma arrogância que você vê que ela não menospreza, ela só se auto-idolatra, meio que narcisista. É interessante isso, porque ela também reconhece pontos em torno dos seus companheiros, Asta, Yami, os Touros Negros, que são seus companheiros, sua família, então ela agradece pelo que o Nozeru fez, por tudo isso, que assim ela conseguiu entrar no esquadrão que ela nunca achava que iria ter um clima tão familiar. Então é interessante porque você percebe que, em termos de personalidade e personagem, a Noelle teve uma alta evolução, como em termos de poderes. Então eu gostei bastante disso, porque o próprio Nozeru acredita que a evolução dela vai ser tão grande quanto a de Axar. Então foi um ponto que deve ser citado, até porque o Nozeru foi o maior Konoyarou do começo de Black Clover, que só fomos entender após ser mostrado como a própria Noelle reafirmou nesse episódio. Então eu gostei disso, é um acerto. Em termos lá do plot do Asta e do Yuno, foi algo muito bacana eles terem meio que reafirmado as suas convicções. Eu acho que foi 10 isso, porque a gente vê que o Asta realmente tem um sonho, né, de ser o imperador, que é aquele protagonista shonen, porque ele quer mostrar que você pode ser pobre, você pode ser órfão, você pode estar quase no fundo do poço, mas se você tiver uma motivação de treinar duro, arduamente, você vai conseguir isso. Já o Yuno tem uma motivação diferente da de Asta. Ele quer proteger quem ele é importante, e por isso ele quer ser o Rei Mago. A gente percebe duas convicções diferentes, então é interessante a forma como foi apresentado isso nesse episódio mais uma vez. E meus elogios porque é uma ótima forma de fazer uma referência, uma recapitulação em modos. Ficou uma recapitulação curta, por exemplo. Então eu gostei disso porque recapitulação, quando tem de vez em quando e apresenta os principais plots do que ocorreu na obra, é bem-vinda. Então eu gostei bastante disso. Pra todo caso, o episódio já não teve tanta coisa, porque só teve eles olhando o exame de admissão. Foi engraçado, teve várias referências à cena dos pássaros no Asta. Eu diria que talvez uma referência ao começo de Black Clover, talvez o Rei Mago tenha se disfarçado para fazer uma refeição de peixe grelhado com Asta. Tanto que ele disse isso com o Maxer, se eles não queriam comer juntos um peixe grelhado, o Asta aceitaria. Então provavelmente deve ser uma referência, é o que eu acredito. E eu acho que é muito legal isso, porque esse episódio soube apresentar recapitulação, ele soube apresentar, como eu posso dizer, referências,
E só faltou uma originalidade como do episódio da semana passada, com alguma coisa muito interessante e boa que seria importante para o futuro, como um cavaleiro entrando para os Solos Negros ou para qualquer outro esquadrão, porque eu quero que você tenha noção que, pela fala do Yami, o cavaleiro entrou em outro esquadrão, o jovem, a pessoa que foi convocada. E é interessante isso porque se não teve ninguém dos Solos Negros, para qual esquadrão esse mago misterioso foi? Se foi para o Vorecer Dourado, a gente já sabe o destino trágico dele, afinal é só lembrar que metade do esquadrão foi dizimado. Então, a partir disso, você percebe que esse episódio, ele não tem pontas assim tão presas. A única ponta presa é a cena do Yuno com seu colar. É o único ponto, assim, de relevância para o futuro, digamos que para a volta, a adaptação para o material original, com uma resposta. Como o Yuno conseguiu o amuleto dele novamente, foi através do Vejus, mostrado nesse episódio, no exame de admissão, mostrando que já se passou um ano. Só que daí você vê a bagunça que já fez na ordem cronológica, porque o mangá só passou 6 meses. Então, e agora? Eles fizeram isso durante o período de 6 meses? Afinal, já está em 9 meses? Então você percebe a confusão que foi criada. Mas, para todo caso, ainda assim, são pontos relevantes, gostei bastante. Eu acho que a cena do Asta se motivando foi muito bacana, porque ele reafirmou seu objetivo, ele viu que nesse período ele ficou muito mais poderoso. A cena dele brilhando para a lua com o punho dele, a mesma do Yuno, foi interessante. É aquele tipo de cena que você pode terminar com uma end marcante. Eu acho que seria a melhor forma de introduzir a Aoi Rondon novamente para Black Clover, pelo menos nesse episódio, só para dar aquele clima de recapitulação mesmo. Eu acho que a Aoi Rondon é uma das melhores endings de Black Clover. Para quem não se recorda, é a primeira ending. Então eu acho que ficaria muito melhor que a Walk, por exemplo, que é a ending atual. Porque eu até prefiro a Aoi Rondon do que a Walk, por mais que eu goste da ending atual. Eu acho que a outra faria uma nostalgia, porque o tema desse episódio era nostalgia. Você percebe? O Asta tinha esse sentimento. Então era pra dar uma vibe gostosa, então eles desperdiçaram algo que eles poderiam ter muito bem aproveitado, e isso gera um pouco de decepção, porque a abertura, não só Black Clover, como muitas obras shonen, sempre utilizam-se primeira abertura, primeira abertura, primeira abertura, mas por que em algum momento muito marcante você não utiliza a primeira ending, ou pelo menos a ending mais marcante da obra? Se não foi a primeira, qualquer outra ending marcante, eu digo isso para outras obras, para Black eu acho que a melhor para esse caso seria a primeira. Então, é a minha opinião, porque eu acho que poderia ter sido uma mudança que ficaria um episódio muito melhor. Mas, para todo caso, com isso, eu acredito que praticamente tudo exaltado do episódio. Eu acho que não tem outros pontos para ser citado, porque foi um episódio de recapitulação, foi frustrante, mas teve pontos agradáveis. Sem dúvidas, um episódio interessante para Black Clover. A bagunça da ordem cronológica gera suspeitas e mistérios para o que podemos esperar para o futuro da obra. Eu acho que foi interessante porque a gente vê muito o crescimento da Noari como personagem. A forma como ela reconhece os pontos do Asta já mostra que ela não é uma tsundere qualquer. Eu quero que vocês exaltem que tsundere normalmente é personagem suportável. Eu acho que a Noari entra no caso raro de tsundere que a gente gosta, shippa com o protagonista, que é uma personagem bem valorizada, e isso é um elogio porque o Tabata Sensei sabe fazer essa personagem, a direção tá bem, sabe conduzir episódios originais em torno da Noari. A Noari é meio que a queridinha da staff, ao meu ver, porque a forma como a tsundere reconhece os pontos da pessoa que ama foi interessante, embora depois ficasse toda constrangida e o Asta daí já engole falando dos pontos, elogiando ela. Eu acho que ficou de uma forma muito natural e muito bem feita. Ainda apresentou a rivalidade de Asta e Yuno. Então esse episódio, por mais que tenha sido recapitulação, é muito importante por vários aspectos que eu apresentei no vídeo, como até por mostrar o trio de personagens principais, a temática deles, o crescimento deles. Eu acho que ficou bacana também ver o final da Noari e do Asta comemorando, porque o Yami iria fazer uma celebração de um ano deles ali. Foi algo bacana, a gente viu Vanessa, Saruk, Magna, Zora, todos os personagens, Rendry. Então, é bacana isso, todos os personagens até então apresentados pelo anime, relembrando, exaltando isso. E eu acho que é bacana. Pra todo caso, eu acho que eles fizeram o que era necessário nessa recapitulação. Eles focaram nos episódios, ou melhor dizendo, nos personagens mais importantes. Tanto que foi focado até no próprio Rei Mago, quando ele olha para a estátua, ele ainda pensa no povo, na forma como ele deve conduzir. Eu acho que eu sinto muito essa energia, essa vibe que dá no olhar do Julius. Querendo ou não, ele é o Rei Mago, mas ele também deve se sentir frustrado de não conseguir rever seu poder até o momento atual. Então é interessante porque cada personagem, de certa maneira, teve sua relevância, sua importância nesse episódio. Se não foi nesse episódio, foi no episódio da semana anterior. Obviamente, não focaram muito na Charm, no Ruko, mas os personagens, assim, digamos que super relevantes para a obra, foram focados de certo modo. Eu acho que os personagens relevantes, eles estão sendo conduzidos já, digamos que nesse período, como a gente está vendo e eu estou exaltando. Então, para todo caso, acredito que chegamos àquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover?
para o próximo episódio de Black Clover, devemos esperar algo muito interessante. Respostas. Será que será falado algo sobre esse período que se passou prolongado no anime, em comparação ao mangá? Será que veremos mais do Reino de Heart? Veremos mais reuniões de Cavaleiros Mágicos, que era algo raro, agora ser algo muito presencial nesse período? O que podemos esperar? Eu acho que vai ser interessante porque o próximo episódio pode dar várias soluções para o futuro da obra, para que sejam solucionadas. Mas até lá, é hype que nos aguarda e você já sabe, assistindo, eu venho aqui conversar com você. Eu venho aqui conversar e abordar o que teve de relevante e importante. Mas então você já sabe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matar, né?